Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, eu quero falar agora com vocês sobre licitações públicas, um tema muito quente que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Gente, a Lei 14.133, ela revogou a Lei 8.666, então temos lei nova. Isso vai o quê? A gente vai despencar nas provas, vamos entender. Essa nova Lei de Licitações e Contratos, ela vai ser aplicada a toda a administração pública direta, autarquias, fundações públicas federais, estaduais, distritais, municipais, fundos especiais, como Fundo ao Combate à Pobreza, entidades controladas direta e indiretamente pela administração e também todos os órgãos dos 3 poderes do Estado quando estiverem no exercício da função administrativa. Lembrando que as empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, vão licitar de acordo com o regulamento específico das estatais, que foi instituído pela Lei 13.303 de 2016. Beleza. Qual que é o objeto da licitação? O que vai ser contratado, adquirido? Gente, a nova lei de licitações ela vai se aplicar à alienação e concessão de direito real de uso. Então, vai ter que fazer licitação para alienar e conceder direito real de uso de bens. Compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia de informação e comunicação. Então, peraí. A administração pública tem que licitar para realizar uma compra. A compra é uma aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parcelado. Beleza. Obra, prof. Obra é toda aquela atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro, que implica uma intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto de ações que foram agregadas, né, que vão inovar aquele espaço físico. Serviço. Serviço é aquela atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter uma utilidade, um uso, uma utilidade que pode ser intelectual, material, de interesse da administração. Serviço de engenharia é toda aquela atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual, material no interesse da administração que estão ligadas aí à engenharia, ao conceito de obra. Beleza. Quais são os princípios que a gente tem que observar quando estivermos conduzindo um processo licitatório? Todos os princípios administrativos, mas cabe analisar alguns princípios mais específicos aqui. Primeiro princípio, o princípio da probidade administrativa. Está relacionado à atuação ética, proba, honesta, de boa fé com a administração quando estiver conduzindo um processo licitatório. Além disso, o princípio da celeridade. A atuação da administração pública deve ser célere, pautada por alcançar resultados. Economicidade. A licitação deve buscar reduzir os custos, garantindo também padrões de qualidade. Competitividade. Esse princípio ele vai garantir a isonomia através dessa competitividade, né? Uma garantia que a administração pública vai selecionar a proposta mais vantajosa. Princípio da segregação de funções, ele está ligado à repartição de funções. Ou seja, não poderá a mesma pessoa que executa o contrato também realizar a fiscalização desse contrato. Isso o quê, gente? Isso para garantir uma lisura, a probidade daquela contratação. Agora, no que tange às finalidades do procedimento licitatório, cabe destacar que são finalidades da licitação. Primeira, garantir a isonomia, assegurar uma igualdade de oportunidades entre os interessados para participar do procedimento. Uma isonomia, eles vão o quê? Competir em uma relação de igualdade, isonomia material, né? Por isso que algumas, como empresas de menor porte, elas vão ter algumas vantagens nesse procedimento para que elas possam competir em igualdade com empresas maiores. Beleza. Vamos falar mais um pouquinho disso adiante. Além disso, seleção da proposta mais vantajosa. A administração deve buscar alcançar a proposta mais vantajosa do mercado para atender os anseios da população. Contratar com preço justo e correto. Busca, gente, evitar que uma contratação seja realizada de forma superfaturada, com sobrepreço, com preço inexequível, né? Isso também é uma finalidade do procedimento licitatório. E, além disso, garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Gente, a gente tem que lembrar que a licitação é um importante instrumento de concretização das políticas públicas, né? Na medida que vai fomentar o desenvolvimento de uma microempresa, empresa de pequeno porte, também contribui para a geração de emprego, propicia o surgimento de novos negócios e a formalização daqueles que viviam na clandestinidade. A gente vai ver que no bojo das licitações
As microempresas, empresas de pequeno porte, elas vão ter alguns privilégios para garantir a isonomia, para que elas possam, em uma igualdade, né, concorrer com empresas maiores. Isso confere a elas uma possibilidade de desenvolver. É óbvio, né, gente? Eu estou desenvolvendo empresas menores e a gente sabe que a grande maioria das empresas no Brasil são empresas pequenas. Então, é uma forma do Estado promover o desenvolvimento. Além disso, nova finalidade da licitação: assegurar a seleção da proposta apta e vantajosa para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, promover uma justa competição, evitar contratações com sobrepeso, né, com preço, não é sobrepeso não, é preço, e com os preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução de contratos, e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza, prof. Novas finalidades aí, gente? Promover a justa competição e evitar contratações com sobrepreço. Ah, beleza. Quais são as modalidades de licitação? Quais são os processos licitatórios que podem ser realizados, né? Modalidades são diferentes procedimentos que podem ser realizados para selecionar aquela pessoa que vai ser contratada. São eles, gente: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Olha só. Além das modalidades já existentes, concorrência, pregão, concurso e leilão, a lei nova trouxe uma nova modalidade, o diálogo competitivo. Além disso, essa nova lei prevê alguns procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Vamos falar sobre cada modalidade? Importante você lembrar que na lei anterior, a modalidade de licitação era definida ou pelo valor estimado da contratação ou pela natureza do que estava sendo contratado. Porém, a partir de agora, o que define qual modalidade vai ser utilizada é apenas a natureza do objeto. Beleza. Pregão. Gente, pregão é a modalidade licitatória que vai ser utilizada pela administração para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que podem ser definidos no edital de forma objetiva. Ah, o pregão a gente já está mais ou menos, né, prof? Cansado de saber. Concorrência. A concorrência, ela se refere à modalidade utilizada para a contratação de bens, serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Ou seja, diferente do que acontecia na lei anterior, a concorrência não será modalidade obrigatória em razão de valor. Não vai ser, gente, e sim em razão do objeto. Qual que é o objeto que vai ser contratado? É uma contratação de bem, serviço especial, obra ou serviço comum especial de engenharia? Aí eu posso utilizar a concorrência. Além disso, gente, são critérios de julgamento para a seleção da melhor proposta: o menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Já vou te explicar esses tipos de licitação. Tá bom, outra modalidade, concurso. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de um trabalho técnico, científico, artístico, cujo critério de julgamento vai ser a melhor técnica ou melhor conteúdo artístico para fins de concessão de um prêmio ou uma remuneração. Ah, lembro. Isso não mudou muito não, né, prof? Não mudou muito não. Leilão. Leilão é a modalidade utilizada para a administração quando ela quer vender bens móveis ou imóveis, utilizando como critério da melhor proposta o maior lance, né? Quem quer comprar por mais, né, gente? Cabe lembrar uma inovação da nova lei, no que tange ao fato de que agora o leilão poderá ser utilizado para alienação de qualquer bem móvel ou imóvel. Na antiga lei, eram previstas limitações de valor para alienação de bens móveis e a antiga lei ainda estabelecia que os bens imóveis seriam alienados pela modalidade de concorrência. Então, isso é uma novidade. Além disso, próxima modalidade, diálogo competitivo. Gente, o diálogo competitivo, ela vai ser utilizada na contratação de obras, serviços e compras, nas quais a administração vai realizar diálogos com os licitantes para fins de atender às suas necessidades. Funciona basicamente assim: a administração pública vai definir os critérios de pré-seleção dos licitantes e vai iniciar uma conversa com o setor privado para encontrar uma solução. Olha, eu tenho esse problema aqui, preciso desenvolver um software diferenciado, um programa diferenciado, então a administração pública vai abrir um diálogo com o setor privado para encontrar uma solução. As empresas vão apresentar soluções para aquele problema. Esse diálogo vai perdurar até que se encontre uma solução adequada. Gente, como é que está na lei? A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica, então é algo novo, né? Precisa aí de um diálogo para a gente encontrar uma solução. Impossibilidade do órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções que já estão no mercado.
Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração, ou a administração verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades. Tudo isso, gente, justifica a utilização dessa modalidade diálogo competitivo. Além disso, os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos no edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Ou seja, tem um diálogo, tem uma conversa. Várias empresas vão apresentar diferentes soluções que envolvem uma inovação tecnológica para solucionar aquele problema. Beleza. Entendi as modalidades, prof. Quais são as fases da licitação? Gente, o processo licitatório, ele vai observar as seguintes fases. Primeiro, fase preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Olha só, diferente da lei anterior, a nova lei estabeleceu como regra geral que o julgamento das propostas vai ser realizado antes da habilitação. Na lei anterior, antes a gente habilitava todo mundo para depois julgar as propostas. Agora a gente julga as propostas para depois habilitar somente o licitante mais bem classificado. Vamos entender. Fase preparatória. Gente, na fase preparatória, a administração ela define o objeto, o orçamento estimado, elaboração do edital de licitação, elaboração da minuta de um contrato, regime de fornecimento que vai ser aplicado àquele contrato, modalidade de licitação que vai ser utilizada, motivação e análise dos riscos, fase preparatória. Depois entramos na fase externa com a divulgação do edital que vai convocar os licitantes. Beleza. Entramos então na fase da apresentação das propostas. Os interessados eles vão ter um prazo, que a gente chama de prazo de intervalo mínimo, que é o prazo que eles têm para elaborar as suas propostas. Para fins de aquisição de bens, quando eu estou falando de uma licitação para aquisição de bens, o prazo de intervalo mínimo será de 8 dias úteis, quando o critério adotado for de menor preço ou maior desconto. Quando o critério for analisado só o preço, então é uma proposta mais simples. Ou de 15 dias úteis, quando o critério for diferente, nas demais hipóteses. Para serviços e obras, eu vou ter um intervalo mínimo de 10 dias úteis quando adotados os critérios de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras de serviços de engenharia, ou 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada, 35 dias úteis quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas outras situações. Agora, para a licitação que adote o critério maior lance, são 15 dias úteis, quando eu falo do maior lance, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou melhor técnica, ou conteúdo artístico, aí são 35 dias úteis. É um prazo que maior, porque a proposta vai ser mais elaborada para demonstrar técnica, para demonstrar o melhor conteúdo artístico. Gente, no que se refere ao modo de disputa, as propostas poderão ser apresentadas isolada ou conjuntamente, de maneira aberta ou fechada. No caso de proposta aberta, vai ser realizado lances públicos e sucessivos, enquanto as propostas fechadas permanecerão em sigilo até a data para divulgação. Cumpre destacar, gente, que será vedada a utilização de propostas fechadas quando os critérios forem menor preço ou maior desconto. A disputa aberta, por sua vez, será proibida quando for adotado o critério de julgamento técnica e preço. Ai, prof, você vai me dar exemplo? Vou te dar exemplo de tudo isso. Cabe lembrar ainda, gente, que poderá ser exigida a comprovação de recolhimento de uma quantia a título de garantia da proposta, no montante de até 1% como pré-habilitação. Essa garantia pode ser prestada em conformidade com o artigo 96. Olha como é que tá. A critério da autoridade competente em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Primeira, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Economia. Além disso, seguro garantia e terceira modalidade, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Beleza. Fases de julgamento. Prof, você já me falou agora sobre as modalidades. Como é que funciona os tipos de licitação, né? Os critérios de julgamento. Gente, quais são os critérios que podem ser adotados? Primeiro, menor preço. Segundo,
maior desconto. Gente, o julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores, vinculados ao ciclo de vida daquele produto, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis possam ser mensurados objetivamente conforme disposto no regulamento. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, então o preço que foi fixado no edital, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Então, o maior desconto eu vou analisar diante o quê? Do parâmetro que foi fixado como preço no edital. Além disso, melhor técnica ou conteúdo artístico. Como é que está na lei? Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Gente, o critério de julgamento de que trata esse caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Beleza. Além disso, técnica e preço. Gente, o julgamento por técnica e preço vai considerar a maior pontuação obtida a partir da ponderação de fatores de técnica e preço. Como assim? O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo vai ser escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas, que superem os requisitos mínimos estabelecidos no edital, foram irrelevantes para os fins pretendidos pela administração. Na contratação de quê, gente? De serviço técnico, de serviço que depende de tecnologia, de bens e serviços especiais de tecnologia, de obras e serviços especiais de engenharia. Aí a gente usa esse tipo de licitação. Além disso, o maior lance que vai ser utilizado no leilão, maior retorno econômico. O que é maior retorno econômico, prof? Como é que está na lei de licitações? Gente, na lei de licitações está assim. O julgamento por maior retorno econômico vai ser utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência. Nesse caso, é considerada a maior economia para a administração e a remuneração vai ser fixada em um percentual que vai incidir de forma proporcional à economia efetivamente que foi obtida naquela execução daquele contrato. Então, eu vou analisar o quê? O grau de economia. Prof, entendi esses tipos de licitação, mas me fala um pouquinho agora sobre aquela situação de empate. Se houver empate entre os licitantes, como é que a gente desempata? Gente, análise do artigo 60 da nova lei. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem. Primeiro, disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em um ato contínuo à classificação, uma nova proposta para desempatar. Segundo, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais prefeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas na lei. Terceiro, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente do trabalho, conforme regulamento. Quarto, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Em igualdade de condições, gente, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços prestados por empresas estabelecidas no território do Estado, Distrito Federal, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, licitante, ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade do município, no território do estado em que se localize. Segundo, empresas brasileiras. Terceiro, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Quarto, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei 12.187, de dezembro de 2009. As regras previstas no caput desse artigo não vão prejudicar a aplicação do artigo 44 da Lei Complementar. Então, esses são os critérios de desempate.